Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Muito gostaria já de agradecer Dr. Carlúcio pelo evento, a direção, agradecer também Dr. Mário Caron, Dr. Erlan, Dr. Délio. E a ideia deste debate aqui, nós vamos fazer igual aquele primeiro, não sei se os senhores acompanharam desde o início. Eu farei uma pergunta, abrirei aí de 3 a 5 minutos para cada resposta, para cada um fazer sua resposta, e assim sucessivamente. E no final, a gente faz um bate-papo mais aberto, com 10 minutos, ou de até menos, se for o caso. E aí, já passando para o início, e iniciando aqui o painel, eu já inicio com uma pergunta que é muito instigante sobre as relações, sobre os aspectos penais na relação de trabalho. Atualmente, no Código Penal, nós temos um capítulo específico de crimes contra a organização do trabalho, artigos 197 a 207 do Código Penal. É um Código Penal totalmente defasado, antigo, inclusive apenas com penas de detenção. Se tivessem o papel de legisladores, o que vocês acham deste capítulo? É suficiente? Eu já inicio com o Dr. Mário Caron, para nos responder esta pergunta. Fique à vontade. Tá. Não sei se está... Acho que... Está saindo som? Tá? Som, tá? Não? Oi? Som? Tá? Aí. Então, se tá. Ele falou que tá. Então Tá bom. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite da associação para participar desse evento. Eu me lembro que eu participei ainda como juiz substituto do primeiro encontro nosso, muitos anos atrás. E lá debati com a doutora Celita sobre terceirização. É claro que os argumentos da doutora Celita foram muito mais fortes, porque hoje a terceirização prevaleceu de uma forma ampla e acabou com a minha tese que ela era impossível. Então, aqui também, tudo que eu falar, com certeza não acontecerá. Tomara que aconteça. Bom, primeiro eu queria destacar dessa alegria de estar aqui com os senhores, num ambiente completo de prevalecer os fundamentos do ministro Barroso em seu voto sobre gratuidade e justiça num grupo de litigantes de má-fé. Eu estou aqui na presença de litigantes de má-fé, porque se nós temos um exagero de reclamação trabalhista, mais de 4 milhões, e isso é um exagero, porque ele escutou de alguém que falou que outro primo citou, que nós teremos aqui 4 milhões é muito, quando a minha preocupação é justamente ao contrário. Se 4 milhões é muito, eu fico imaginando a demanda reprimida. Quantos trabalhadores não conseguem acessar o judiciário? Então, eu fico com essa preocupação. Mas tenho que dizer humildemente que eu faço parte da confraria das litigâncias de má-fé. Então, não estamos sozinhos, a magistratura está junto com a advocacia trabalhista. Digo por quê? Está lá na Justiça em Números, 82% das causas são julgadas procedentes ou procedentes em parte. Se é assim, se a grande maioria, ou se nós temos várias ações temerárias na Justiça do Trabalho e o juiz aceita, se aplicarmos a teoria do domínio do fato, então, Não. estou junto com os senhores nessa empreitada, e com muito orgulho. Quanto aos crimes, eu acho que primeiro que eu acho que há um ponto a ser tocado sobre a possibilidade de nós buscarmos a competência da Justiça do Trabalho para analisar os crimes decorrentes da relação de trabalho. E nós sabemos que a Constituição Federal já estabeleceu, a Constituição Federal estabeleceu a possibilidade de nós termos essa análise. Não há uma vedação. Inclusive, logo que saiu com a emenda, acho que com a emenda 45,
falha a memória, a possibilidade de outras controvérsias decorrentes do trabalho através de lei. Nós poderíamos até, por lei ordinária, estabelecer a nossa competência criminal. De qualquer maneira, nós temos projetos de lei e temos também projetos de emenda constitucional, estabelecendo a competência criminal da Justiça do Trabalho. E por que isso? Vão dizer, e com toda razão, mas juiz do trabalho não entende nada de crime. É verdade. Eu, pelo menos. Nós não entendemos muito direito penal, mas temos a capacidade de reaprender, acompanhar a jurisprudência nova, acompanhar o que já foi construído no processo no direito penal. Agora, também vou falar com toda a categoria, como advogado trabalhista também tem. Nós conhecemos muito melhor que o juiz criminal as causas decorrentes de uma relação de trabalho. Com toda razão. Então, por que não? Por que a justiça eleitoral pode analisar crimes eleitorais, sendo uma justiça especializada, e nós não? Por quê? Eles entendem de eleição, nós entendemos de trabalho. Se o crime está correlato ao trabalho, por que não? E aí nós temos um verdadeiro absurdo. Estava lendo um texto onde um doutrinador falou assim, olha, eu sou um livro sobre jurisprudência, direito penal na jurisprudência. E a dificuldade que esse doutrinador encontrou, doutor Erlando, justamente porque não tinha julgados. Nós não temos quase que julgados relacionados a crimes decorrentes de uma relação de trabalho. Até mesmo crime contra o trabalho escravo. E aí eu vou dar até um exemplo que saiu agora, uma decisão recente do TRF da primeira região, absolvendo pessoas que ele efetivamente era degradante o trabalho daqueles trabalhadores rurais. Patente, pelo menos do que se discutiu lá no processo. Mas qual foi o fundamento do TRF para absolver o fazendeiro? Não houve impossibilidade do ir e vir. Então você veja que é uma visão de um trabalho degradante com a ideia de que tinha que ter grilhões presos a correntes enferrujadas. O juiz do trabalho não teria essa ideia. O juiz do trabalho teria outra compreensão sobre esses fatos. O juiz do trabalho saberia entender essa relação, essa espoliação, essa exploração bárbara dentro do contemporâneo, das novas formas de exploração. Esse é um exemplo típico. Agora, quanto a esses temas relacionados, fugir da pergunta, né? Estou parecendo o Brizola. Eu já ia te falar agora. Eu lembro que estou parecendo o Brizola. Quanto aos temas, o que eu vejo? A tipificação. É justamente isso. As relações de trabalho são bem dinâmicas. Eu fico preocupado em nós criarmos muitos tipos e não aplicarmos em nenhum. Eu acho que nós temos tipo suficiente para várias análises. Eu não saberia falar agora e dizer agora, de cabeça, de criar um tipo penal relacionado ao trabalho. Eu acho que nós temos muitos tipos, então nós estamos até bem de tipos, agora que dependemos da aplicação. Então eu não vejo assim, e não sei se a sua pergunta relacionou à detenção ou à reclusão, eu acho que depende muito da situação. Você veja bem que no Brasil, tudo que é relacionado a trabalho é jogado para escanteio. Tudo. A justiça do trabalho, nós sabemos disso, é a justicinha. O advogado do trabalho é o advogadozinho. Não sabe nada, só aquilo. E o procurador também. Procurador do trabalho é aquele procuradorzinho. É assim que nós temos. O auditor, a carreira do auditor está sendo, assim, acabada. Eles não renovam os quadros.
Olha para você ver aonde me colocaram. Vou caçar a palavra do desembargador. Como é que eu faço um trem dele? Eu lembro que na nossa reunião ele falou: leva um taco de beisebol, pra você se deixar, a gente toma conta. É verdade. Segura. Já nós vamos falar sobre trabalho escravo, será uma das nossas perguntas. Tá certo. Eu vou passar essa pergunta agora para o doutor Erlan, que também Parabéns. muito nos brinda aqui com a presença. Boa tarde a todos, amigos de mesa, doutor André, Délio, Mário. Quero agradecer ao nosso presidente da associação, Cadê o Carlúcio? Obrigado pelo convite, ao Ministério Público, Carlúcio, parabéns pela iniciativa, pela organização. Se eu fosse legislador, o que eu alteraria? Né? Eu confesso aos senhores que estou com muito sono, estava numa viagem internacional, estou de férias, cheguei agora há pouco, mas vinha pensando no avião, que a gente não consegue dormir na econômica mesmo. Eu vinha pensando, né, o que eu ia falar com o doutor Délio aqui na minha frente, penalista, famoso professor, doutor Mário, com essa, né, capacidade que ele tem de construção. Mas, se vocês me permitem, eu queria dizer que eu tenho medo do direito penal e a minha atuação no Ministério do Trabalho esteve sempre muito atrelada ao combate ao trabalho escravo, e não vou fugir, Tá bom. André, mas eu só queria contar um caso para que vocês me entendam essa compaginação do direito penal com o direito do trabalho. Eu passei 10 anos viajando para o sul do Pará, resgatando trabalhadores, e acho que contei para você aquele dia mais ou menos esse caso, mas com outro enfoque agora. E nós procurávamos com a Polícia Federal, com auditores e procurador apenas um, procurávamos uma fazenda na região do Iriri. O Iriri é um rio que passa no coração do Pará, bem no meio ali do Pará. E nós dormíamos numa serraria abandonada e, por acaso, saímos um dia atrás de um doutor Marcos, acho que era esse o nome do proprietário rural. Proprietário, entre aspas, porque são terras devolutas, enfim, aquele que se identificava como proprietário rural. Era um comboio muito grande e o primeiro veículo era da Polícia Federal e o policial abre o vidro, encontra duas pessoas, dois homens que vinham caminhando a pé, e ele pergunta, o policial abre o vidro: você conhece o doutor Marcos por aqui? E o rapaz falou: sou eu. Eu falei, lascou, é ele. É ele. Aí entra aqui, vocês dois entrem aqui. Entraram na caminhonete da Polícia Federal e fomos sendo conduzidos então para a fazenda, porque se ele não nos conduz, ninguém sabe como chegar. E ele negando o tempo todo: aqui na minha fazenda não há trabalhadores, não há trabalhadores, não há trabalhadores, não há trabalhadores. E, para o meu azar, a equipe da Polícia Federal era muito alterada. Eram rapazes muito nervosos, sabe? E um deles era especialmente nervoso, que ele tomava, diziam os próprios colegas, ele tomava remédio controlado e dormia com um revólver apontado para a cabeça. É o que eles diziam. Diziam isso mesmo. Ele toma remédio controlado e dorme com o remédio apontado para a cabeça. Caminhando, então, com essa equipe de policiais federais, não havia delegado, apenas policiais, agentes. De repente, esse policial que tomava remédio controlado encontra uma fogueira recém-apagada. Aí o policial olha para o fazendeiro e fala: aqui tem trabalhador. Ele falou: não tem. Eu falei: tem. O falou: não tem. O policial falou: tem. Não tem. Aí o policial vira para ele e fala assim: se eu achar um trabalhador na sua fazenda, desculpe a brincadeira que eu vou fazer, eu vou te ensinar como é que faz amor com bumbum aqui. Eu falei: lascou. Porque o rapaz era alterado, vai ter trabalhador, porque tinha fogo, vai ter, e nós encontramos trabalhadores. Um rapaz, inclusive, estava com gangrena no dedo, o dono da fazenda era médico, isso motivou denúncia ao CRO, e nós encontramos trabalhadores. Eu falei: e agora o que vai acontecer aqui nessa operação, com aquele policial, aquele grupo? Eu cheguei até aqui para dizer para os senhores o seguinte: decretaram a prisão em flagrante. Foi uma das únicas operações das quais eu participei na qual houve prisão em flagrante do fazendeiro. Se você decreta a prisão em flagrante, os trabalhadores não recebem o dinheiro. E se eles não recebem o dinheiro, que é a delegacia, é porque eles têm que ir embora. O escravo sempre é imigrante, né? Então eles têm que ir embora. Se o fazendeiro está preso, e se não consegue uma ordem de habeas corpus, eles não recebem. Aí eu comecei a pensar: eu odeio direito penal. Porque o que me importa é que aqueles trabalhadores vejam seus direitos preservados e atendidos naquele momento, né? Apenas um caso para começar esse debate, mas eu acho que todos estamos de acordo, de alguma maneira, com o anacronismo da legislação penal trabalhista, né? Nós temos uma legislação aí, parece que dos crimes da organização
dos crimes contra a organização do trabalho, apenas 3 tiveram o tipo penal alterado, e os demais têm uma redação de 1940, não é contra a mentalidade, como o Mário falava. Eu sinto falta, sim, de uma tipificação penal de retenção dolosa de salário. Qual a dificuldade, pelo amor de Deus, de você pegar o texto constitucional e jogar no Código Penal? Reter dolosamente o salário. Não sei se os senhores já tiveram, eu já tive salário atrasado. Como é que você sobrevive com o salário retido? Por que não se tipifica isso? Por que não se tipifica o assédio moral? Por que apenas o sexual? Por que não se tipifica, por exemplo, questões que envolvam o meio ambiente de trabalho? E o trabalho infantil, onde é que fica nessa história toda? Então, eu sinto falta de alguma tipificação, mas mais adiante podemos, né, dialogar um pouco mais. Vale a pena tipificar, Mário? Vamos. Vale a pena tipificar? Eu não sei, eu tenho dúvidas, mas era só para a gente começar a conduzir. Obrigado. Muito boa a ponderação. E já passo a palavra, então, para o doutor Délio, que é o especialista aqui sobre o direito penal. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Está saindo o som? Está, né? Eu quero agradecer primeiro o Carlúcio, né, o presidente, não sei onde está o Carlúcio, agradeço a associação, em nome do nosso presidente Carlúcio, pelo convite. Agradeço o André, que foi o portador do convite, né, o maluco que me convidou, um criminalista, para vir num evento de advogados, membros do Ministério Público e juízes do trabalho, quer dizer, me jogaram na jaula completa, com todo mundo, né? Mas, enfim, fico muito honrado com o convite, tá, André? Dr. Caron, conhecendo hoje aqui pessoalmente, é uma satisfação conhecê-lo. Dr. Erlan, eu tive a alegria de conhecer o Dr. Erlan no dia que ele foi convidado para participar do evento, que eu acompanhei o André e o Carlúcio. Ficamos lá tomando tempo do Ministério Público do Trabalho quase uma tarde inteira, né, doutor? Foi ótimo, E foi obrigado por ter Ali aceito começamos esse painel, né? Ali demos início ao painel, só faltava E ainda nada. bem que o senhor está vindo de Madrid dizendo que está mais devagar, né? Porque senão o Ministério Público ia vir para cima de mim. Mas... E que bom que a defesa está falando por último, né? Eu confesso a vocês que não tenho uma opinião formada sobre essa primeira pergunta. E pior ainda falando depois dos outros dois, né, do Ministério Público, da magistratura, ainda bem que o André pelo menos não falou nada. Mas, enfim, pegando a parte do Código Penal que fala dos crimes contra a organização do trabalho, como o André falou, é o artigo 197 ao 207. Eu estava dando uma olhada aqui agora, vendo a pergunta. São 10 tipos penais, que, sinceramente, eu acho que daria para se resumir em 3. Se vocês pegam lá os artigos do Código Penal, atentado contra a liberdade de contrato de trabalho, atentado contra a liberdade de associação, atentado contra a liberdade de trabalho, quer dizer, cada tipo ele praticamente repete a cabeça, e lá nos incisos ele muda um pouco, né? Eu acho que isso poderia, sim, ser objeto, inclusive, a gente tem, não sei se vocês sabem, um projeto de Código Penal engavetado no Congresso há alguns anos. E lá, naquele projeto, inclusive, está praticamente mantido isso. Eu acho que seria uma boa oportunidade para a gente conseguir rever, né? O direito penal, ele é a última ratio. O direito penal é para ser aplicado quando nenhuma outra área do direito resolve aquele problema. Não faz sentido a gente ficar criminalizando todo tipo de conduta. Não faz o menor sentido. E aqui, nesses tipos penais, sinceramente, eu vejo coisas assim idiotas de serem penalizadas. A gente tem um sistema penal, um sistema carcerário totalmente caótico, e tem essa mania de ficar criminalizando, aumentando pena. Se isso resolvesse alguma coisa, o Brasil era a Suécia hoje, né? E o Brasil está como está. Então, isso não vai resolver. Não vai resolver de jeito nenhum. O que precisa, como o doutor Caron falou, aplicar as leis que existem, ou até diminuir algumas leis que existem, mas dar aplicabilidade a isso, né? No ramo penal, principalmente, nós vemos muito isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com trabalho. Outro dia eu fui fazer uma audiência, uma pessoa que foi pega dirigindo embriagado. Eu nunca tinha feito a audiência dessa. Fui lá, era um amigo meu, fui com ele fazer audiência. Na hora que eu cheguei lá, que eu perguntei qual era o meu processo para pedir uma preferência e tal, a serventuária me falou, não, doutor, é audiência coletiva. Ah, tá, são quantos? Achando eu que ia ter ali 2, 3, não sei o quê. Tinham 95 pessoas. Na audiência coletiva de embriaguez. Você vê o tanto de gente que está dirigindo bêbado aí, né?
A pena está aumentando. Está adiantando alguma coisa? Não, mas não é nem esse ponto. O que eu ia falar era, aí você entra na audiência para ter a transação penal. Aí tem lá uma transação padrão para todo mundo. Você vai ter que assistir uma palestra no Ministério Público de direção defensiva e vai ter que pagar... Aí quem pagou a fiança de R$100 no dia fica 100, perde. Quem pagou 50, perde um pedaço. Quem pagou 500, perde inteiro. Quer dizer, sem critério nenhum. Mas eu estou falando isso por quê? Na questão da aplicabilidade da justiça. Por que o juiz não pega cada caso? Olha, você fez isso, você machucou alguém, você vai ficar lá no Sara Kubitschek 5 horas por dia na sessão de acidentes do tipo que você praticou. Com isso, você vai criando consciência nas pessoas acerca da irregularidade daquela conduta que ela praticou. Não adianta você punir lá com 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Eu já discuti muito isso, que a alegria que veio aqui é a Ana Paula, que é uma ex-estagiária e advogada do escritório, hoje defensora pública. A Ana que falava muito isso lá no escritório. Então, não faz sentido essa criminalidade exacerbada. Voltando para o trabalho, assédio moral, sim, merece uma tipificação específica. É um problema que vocês, principalmente, veem aí no dia a dia. Né? O assédio moral é constante. Só para te interromper, nós ainda vamos entrar no tópico de assédio. Viu? Se me permite, eu já passo para a próxima pergunta e aí damos seguimento. Mas o André não opina? Você não pode opinar? Não, a ideia não seria. A ideia não seria... de surpresa. O mediador, mas opine, rapaz. A ideia não. Eu também fugi totalmente da resposta. Né? Na hora que eu estava voltando. Essa questão da retenção dolosa do salário, de fato, se houvéssemos, e nesse exemplo que você colocou, possivelmente se tivesse lá algo escrito que mesmo havendo a prisão em flagrante, se pagasse pelo menos as verbas de algum meio, não sei como, mas agora a questão da retenção dolosa, eu achei assim muito interessante esse ponto. Sim. E seria talvez no final eu tenha uma surpresa para o Carlos e a gente pode incluir isso aí na surpresa. Pessoal, vamos passar então para a próxima pergunta. Essa sim é o tema voltado ao trabalho escravo, e aí a gente volta para o assunto novamente. No Código Penal, nós temos o capítulo específico de crimes contra a liberdade individual, que é o 145 e seguintes. Essa parte traz crimes que comumente acontecem nas fazendas do país, que infelizmente acontece. O maior emblemático talvez seja o artigo 149, que é submeter o trabalhador a condições análogas a de escravo. E aí, na minha opinião, um tipo de penal absolutamente aberto, que deixa a critério da jurisprudência a definição do que seria o crime. Como vocês veem essa situação do trabalho escravo e qual o papel que cada um de nós deve ter nisso? Agora, para não te surpreender, eu vou iniciar com o doutor Erlan, viu, doutor Mário? Não, mas isso... Foi. O doutor Erlan está com a palavra, viu? A ideia é essa, é um bate-papo. Eu participei, creio que talvez alguns dos colegas também tenham participado, de uns debates que antecederam a alteração do Código Penal de 2003. Nós tínhamos ali um tipo penal completamente aberto e se dizia que não havia condenações a partir disso. Submeter alguém à condição de escravo, ponto. E aí, depois de muita discussão, eu comentava com os colegas antes, alguns penalistas diziam que seria melhor você fechar o tipo, outros diziam que seria melhor mantê-lo aberto para efeito de condenação, não sei. Chegou-se a essa redação atual do artigo 149. Eu abri aqui, consegui alguns dados da 5ª Câmara do MPF, porque sempre me causou espécie. Sem olhar isso aqui, eu diria para vocês que eu não conheço nenhuma condenação transitada em julgado. Me reformulo, não conheço nenhuma prisão em razão do artigo 149. Não sei se o Délio conhece. Conheço um. Prisão, cumprindo pena? Cumprindo pena. Onde é? Interior da Bahia. É mesmo. Olha só, para mim é inédito. Eu tenho aqui dados do MPF que engloba também dados da Polícia Federal. Não posso falar a cidade, porque senão eu sou Pois advogado da causa, aí vou pesquisar onde descobrir quem é. Não, ótimo, não, sem problema. Mas vejam, em 2010 houve 83, isso aqui juntando inquérito policial, inquérito civil e denúncia, tá? 83. Em 2011, 308, em 2012, 392, em 2013, 677, e aí começamos a cair.
Em 2014, 550, em 2015, 493, e até aqui vão os dados estatísticos do MPF. Há alguns pedidos de prisão em aberto, e eu desconhecia a condenação. Eu confesso a vocês que eu sempre tive medo eu que ia para o mato resgatar trabalhador, eu tinha medo da questão penal. Porque o trabalho escravo ele está vinculado à invasão, disputa de terra, invasão de terra devoluta, disputa de terra, é a violência no campo. Então o Pará está lá em cima nas estatísticas, o Tocantins está aqui pertinho, nossa jurisdição, está em 4º lugar. Você aprova a alteração do 149 e quase, um pouquinho depois, mas vinha no bojo, né, o Brasil aí, nessa perspectiva de acordo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, você depois consegue aprovar a emenda constitucional da expropriação. Eu falei, meu Deus, agora que eu morro mesmo no meio do mato. Vão me matar. Por quê? Eu fiquei pensando, esses caras nunca vão querer deixar que alguém comprove que havia trabalho escravo na sua terra. Porque até então, eu não sei se os senhores advogaram para alguém que passou por essa situação, mas até então, como não havia estava a lá ter a questão penal, você chegava às fazendas, resgatava os trabalhadores e você conseguia, com o contador, com o advogado, com o preposto ou com o gato, o próprio gato, o arregimentador, aparecia lá com dinheiro e pagava esse trabalhador. E não tem, na minha memória, na minha carreira de procurador, não existe imagem mais bonita do que você ver um trabalhador recebendo o seu dinheiro no meio do mato, analfabetos, são todos analfabetos, com o dinheiro na mão, assim. Ele fazendo assim com o dinheiro para você. Ali ele percebe que pode ter dignidade como ser humano, como trabalhador, como pessoa. Se eu colocasse a questão penal acima disso, eu deixaria de ver aquela felicidade no rosto daquelas pessoas. Percebem? Então, assim, particularmente eu achei interessantíssima a inclusão do trabalho degradante no tipo penal. Agora passamos a definir o que é trabalho degradante, uma vez eu ajuizei uma ação civil pública aqui, e na sentença houve a seguinte colocação: o trabalho escravo é uma questão social comum aqui no estado do Tocantins, e não se pode precisar o que é degradância. E eu olhei para o Camargo, que era procurador-geral do trabalho, parece-me que vem aqui agora à tarde, e disse para ele, degradância salta aos olhos. Quando você vê alguém bebendo água com um porco, você não queria beber água com um porco. Por que aquele trabalhador tem que beber água com um porco? Né? Você não queria comer uma carne cheia de mosca, resto de comida. Você não ia querer morar no meio do mato, debaixo de 3 estacas cobertas por uma lona preta. A gente não ia querer que nós, nossos familiares, tivéssemos que estar fazendo necessidades no córrego junto com boi. Isso não é degradância? Desculpa, pode falar. Desculpa. Fala. Da mesma água que você vai beber depois. Mas, enfim, então pareceu-me interessante a inserção no tipo penal dessas... São elementos do tipo, é isso, Décio? Elementos? Né? Trabalho degradante, jornada exaustiva, tal. Agora, me surpreende o fato de que, mesmo a partir da reforma penal de 2003, nós não tivemos um ganho em termos de condenação. Entraríamos naquilo que o Mário falou um pouco antes, que eu deixo para ele falar mais. Será que se isso viesse para nós, Justiça do Trabalho, Procuradores do Trabalho, Advogados Trabalhistas, será que se esse crime não viesse para a nossa atribuição, será que isso não seria enfrentado de uma maneira mais efetiva? Eu deixo essa pergunta também. Muito, muito boa a colocação. Eu vou passar agora para o doutor Délio e na próxima a gente volta com o doutor Mário Caron, que ele já aproveita e responde, complementa a sua pergunta. Doutor Délio. Obrigado, André. Eu estou com um tipo aqui, deixa eu só ler, para todo mundo ficar com isso na cabeça. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador preposto. 2 a 8 anos. Primeiro problema que eu vejo nesse tipo aqui, proporcionalidade. Você está equiparando aqui um trabalho escravo, que a rigor ninguém ainda sabe o que é, né, a trabalho degradante, a uma jornada exaustiva. Será que tudo deve ser tratado da mesma maneira? Eu penso que não. Esse acho que é o primeiro ponto. O trabalho degradante é degradante,
deve ser punido? Claro. Mas ele não deve ser punido como um trabalho escravo. Ele não é um trabalho escravo. Né? Aí vamos lá. Proporcionalidade, a gente começa por aí. O tipo antes, né, como o próprio doutor Erlan falou, era totalmente aberto. Né? Qual é a vantagem de ter um tipo aberto? É fácil para condenar. Para a pessoa que tem interesse em condenar, o Ministério Público, enfim, o membro do Ministério Público que opta por denunciar, ele quer condenar. Né? E aqui eu não consigo ter o Ministério Público como esse órgão fiscalizador da lei e tal. Ali na ação penal ele é um órgão acusador e pronto. Né? O juiz que se convenceu ali durante a instrução que aquilo é um trabalho escravo, ele vai ter interesse em condenar. E para ele é muito mais fácil se só dizer é análogo a escravo. Eu vou dizer que análogo a escravo é qualquer coisa. Né? Se o tipo é mais fechado, ele restringe. Concordo que tem outros problemas que surgem daí. Você pode fechar a ponto de outras situações que poderiam ser caracterizadas como trabalho escravo não poderem ser exatamente porque o tipo fechou essa possibilidade. Né? Então, eu confesso que eu também não tenho uma opinião formada nisso, se deveria ser um tipo aberto ou fechado. Eu vejo esses problemas. Né? Para vocês terem uma ideia, tem um processo que eu atuo de trabalho escravo, está no TRF, eles foram absolvidos. Né? O meu cliente era o fazendeiro. A autuação lá dos auditores do trabalho, tinha lá o cigarrão, Zé do Cigarrão, que era o... Como que é a expressão que você usou aí, doutor Erlan? O gato. Né? O gato. E tinha lá o Zé do Cigarrão, que era o gato, trazia todo mundo, pegava o pessoal e tal, trazia para trabalhar. O fazendeiro, ele estava lá dentro da fazenda, ele mal ia. Aliás, ele nem morava lá na fazenda. Ele mal ia, ele nem morava na cidade, ele mal ia na fazenda. Ele não sabia realmente o que estava acontecendo. Isso ficou provado na instrução. Né? A autuação, ela botou de água suja, passando por por lonas, falta de alvenaria, só que lá no meio da plantação, passando por situações que realmente são humilhantes para a pessoa que está ali, são degradantes. Mas está longe de ser trabalho escravo, na minha opinião. Tinha uma das acusações que aí sim, aí eu falo da proporcionalidade. Tinha uma acusação que esse tal desse Zé do Cigarrão, ele tinha uma venda lá dentro do acampamento, onde ele exigia das pessoas que comprassem os instrumentos para elas próprias trabalharem. E que exigia das pessoas que comprassem a água dela, que comprassem o cigarro. Isso é um absurdo. Isso sim eu equiparo ao trabalho escravo. Aí entra naquela jurisprudência que o senhor citou, né, doutor Carão? De restringir a liberdade, sim, caracterizaria o trabalho escravo. Né? Então, assim, é muito complicado isso. Né? Muito complicado você conseguir caracterizar o que é trabalho escravo ou não. Aí vem essa portaria aí recente aí do Ministério do Trabalho. Né? Então, o artigo virou quase uma norma penal em branco, que ela está sendo complementada por essa portaria. A portaria realmente é bem mais detalhada, né? Ela fala realmente ali a maioria das condutas que deveriam ser consideradas trabalho escravo. Né? Mas, enfim, a gente continua, né, nesse problema. Né? Muito bom. Para você ver, nós tivemos a visão do Ministério Público, agora da Defesa e agora do magistrado. Finaliza. Dá o fecho. Eles passaram a tarde toda combinando para me deixar numa pior. Agora eu estou entendendo. Ele chegou de Madrid agora. Mas o que ele fez antes, todo mundo tá. sabe o que ele fez no verão passado, não tem um filme assim? Tem um filme. Tem? Então, sei lá como é que eu... veja que coisa interessante, mesmo nas discordâncias nós temos assim. Primeiro, direito penal não é para solucionar nada. Não é essa a visão primeira, não é o que vai resolver. Muito pelo contrário, é o último. Isso tem que estar no nosso íntimo e não na... Eu acho que hoje em dia, inclusive, nós estamos passando muito por um direito penal vingativo. Eu tenho até muito medo disso. Inclusive na esfera trabalhista. Punitivo. Mas é punitivo vingativo. Por exemplo, eu quero prender e multar uma testemunha, sem contraditório, mas eu prendi porque eu acho que ele mentiu. Isso está resolvendo o meu problema psicológico. O mundo é feito de verdade e mentira. E que verdade é essa? Qual é a verdade? Se eu voltasse hoje para o primeiro grau, eu seria outro juiz, negócio de chamar testemunha. Se eu só achei que não falou a verdade, pronto, eu não vou acolher aquele depoimento, vou me basear no outro. Simples assim. Mas nós não. E eu sei que eu já fiz isso. Já fiz feiura. Sabe, de dar bronca em testemunha, sabe?
Porque eu vi uma testemunha uma vez, doutor, ele estava anotando na mão, ele não estava. Que hora que o reclamante trabalhava? Ele, de 8 às 8. Sábado, domingo? Sábado, domingo, feriado. Entendeu? É um senhor, eu nunca mais esqueço isso. Eu falo isso, mas eu me envergonho. Porque eu passei um carão nele, eu era, não digo menino, mas bem mais novo do que aquele. Não era o doutor Abiel, bem mais velho que o doutor Abiel, que é novo, mas tinha os cabelos brancos. E, no entanto, para que eu fiz aquilo? E se aquele senhor tivesse, por exemplo, um problema de memória? Mas o meu lado vingativo de estar no pedestal me faz ter essa... É humano, mas nós temos que controlar isso. Então, quer dizer, o ser humano... Tem outras coisas que eu gostaria até de pensar, dando o exemplo lá de Tocantins. O nosso líder, Ronaldo Fleury, procurador do trabalho, foi fazer, acho que uma das primeiras ações, quando trabalho escravo, lá em Araguaína. E olha a situação, eu não estou defendendo, não. Olha a situação verídica que aconteceu. Fazendeiro trabalho escravo. Estava lá demonstrado, eu estou falando isso porque a Rosarita, minha esposa, né, que lá me faz em casa um trabalho degradante, me obriga a fazer muita coisa, vamos falar aqui, o Ministério Público se serve de consolo, não é só na sua casa. Ainda não, bem, entendeu? Mas chegou e falou, o fazendeiro foi lá, cercou, disse que o fazendeiro era bravo, veio Polícia Federal, aquela coisa toda na audiência, e o Ronaldo perguntou para a pessoa, vem cá, e fazia isso, era desse jeito mesmo. E assim, era desse jeito. E dormia no chão, era desse jeito mesmo. Ele não negou nada. E bebia água junto com um bode, com um cavalo, com vaca, não sei o que, bebia. Aí a Rosarita chegou e falou assim, quer ver, doutor, olha só, os seus filhos também ficavam lá? Ficavam, sim, senhora. Eles bebiam a água do junto? Bebia, sim, senhora. O senhor bebia? Bebia, sim, senhora. Eu não estou defendendo esse fazendeiro. Eu estou dizendo de uma realidade cultural brasileira que tem que ser mudada. Isso foi há muito tempo atrás. Eu não vou dizer o tempo, senão a Rosarita vai dizer que o pessoal vai fazer cálculo da idade dela. Então eu não vou falar nada sobre isso. Mas tem muito, foi uma das primeiras ações que nós tivemos aqui. Hoje, por isso que eu digo da dinâmica, hoje eu não posso aceitar mais esse depoimento, essa justificativa. Resultado, inclusive, dessa ação, o fazendeiro foi condenado, preferiu a sentença e cumpriu todas as obrigações. Todas as obrigações. Então, veja que nós temos que ter essa realidade, a realidade da efetividade do direito fundamental daquele trabalhador, talvez seja mais importante. Mas nós também não podemos esquecer, porque o que nós temos de, não apenas os gatos, os laranjas, eu pego o trabalho escravo na lista suja, que aquela pessoa é primo de não sei o que, não sei lá, com um político da República que é dono de fazendas. A gente sabe de não estar no processo. E cadê o que se beneficia disso tudo? Quanto à questão da ser fechado, ser aberto, eu não entendo muito disso não, mas o que eu vejo é o seguinte, uma leitura da justiça do trabalho, um juiz do trabalho analisando uma questão, interpretando um instituto de direito penal e a aplicação desse direito penal, terá uma compreensão muito maior do que seja degradante. Eu tenho certeza disso. Então, a jurisprudência que se criará nisso aí será muito mais efetiva e real, até não é para prender, não. Sabe, até para se criar uma questão, sempre ter aquele objetivo de prender, não. Se criar aquela jurisprudência que os empregadores, aquelas pessoas entendam o que é aquilo para não ser repetido e realizado. Por isso, da importância, sabe? Então, eu vejo assim, até a questão do tipo fechado ou aberto, eu acho que a competência vai dizer muito mais. A competência para a justiça do trabalho vai ser muito mais forte, porque nós teremos uma realidade da relação de trabalho, lá da origem, e não apenas do direito criminal, que já seria uma consequência. Muito boa colocação. E, salvo engano, o senhor estava comentando que já tem um projeto da ANAMAPRA, houve um requerimento da ANAMAPRA falando sobre isso, sobre trazer essa competência para a justiça do trabalho? Nós temos dois projetos, uma PEC, Talialdo, que não vai deixar eu mentir sozinho,
Vai deixar eu mentir, mas sozinho não. Uma PEC, eu não sei como é que está a tramitação dessa PEC, estabelecendo a competência da Justiça do Trabalho para a questão criminal, e um projeto de lei também estabelecendo essa competência. Muito bom. Desculpa. Hoje o Carlos nos brindou com uma palestra uma palestra do Frei Vicente, e falando sobre o trabalho escravo, ele disse várias palavras, e uma que me marcou muito foi que nós temos que nos livrar do poder. E talvez já parafraseando, ele fala também que a comunhão só vai existir entre pessoas iguais. Nesse exemplo que o senhor cita, se essas pessoas são iguais e se tem essa comunhão e se larga a mão desse poder, dessa questão do dinheiro, isso vai caminhar para o fim, quero eu acreditar. E já passando para a terceira pergunta... André, desculpa, posso só fazer um comentário? Fica à vontade. O importante de debates como esse, né, não sei se os senhores têm conhecimento, há mais de 10 anos houve uma decisão do Tribunal Regional da Terceira Região, numa ação promovida por 2 trabalhadores, não foi pelo Ministério Público. A ementa foi a que mais nos chamou a atenção à época, e ela me pareceu fundamental por trazer à tona um pensamento que a nosso juízo deveria ser combatido. A ementa dizia mais ou menos assim: não consta no texto bíblico que Noé tenha perdido a sua dignidade por ter viajado na arca com animais. Portanto, trabalhadores que viajam com animais na carroceria, na bolé do caminhão, também não têm a sua dignidade afrontada. É interessantíssima essa decisão, porque traz à tona um pensamento a partir do qual a gente pode dialogar. Quem sabe, como nós falamos agora há pouco, uma questão cultural, como você falou, que talvez há 20 anos fosse aceita, talvez hoje mais não possa ser. Né? Então, momentos como esse de debate são fundamentais para a gente trazer à tona essas questões todas. Né? Muito boa a colocação. Então, eu vou passar agora para outra pergunta, e agora sim, iniciando seria a defesa. Vamos falar sobre o assédio sexual. O assédio sexual, previsto no artigo 216A do Código Penal, como vocês veem, essa situação hoje, infelizmente, tão comum em grandes e pequenas empresas, é corretamente coibido e apenado. E aí já também fazendo uma colocação sobre o assédio em si, não só o assédio sexual. É contigo, doutor Délio. Qual que é a pena mesmo? A pena? O artigo 216A. A pena não precisa falar da pena por hora. Eu gosto sempre de olhar a pena, para ver se é corretamente a apenado. A defesa... Acabou? Não acabou não. Fica 10 minutos. 10 minutos acabamos, né? Estão querendo cortar a nossa... Tá tão bom, né? Doutor Délio. Vamos lá, então. Eu vou ser bem breve, então. 1 a 2 anos. 1 a 2 anos, no penal, você tem direito a sursi. Né? Pena mínima de 1 ano, você faz sursi. Né? Ou seja, não tem sequer uma ação penal se você for lá primário, de bons antecedentes e tal. Acho eu que é uma conduta mais grave. Né? Um assédio sexual é uma conduta grave. E aí vamos até misturar um pouco assédio moral e assédio sexual, que às vezes as coisas se misturam mesmo. Né? Eu tive um caso que me procuraram no escritório de assédio sexual. Curiosamente, não era a mulher a vítima. Sempre, o normal é esse. Né? Um homem, conhecido de um amigo meu, chegou lá no escritório e aí começou a conversar comigo e tal. Aí falou, Délio, não sei se eu preciso de um criminalista ou de um trabalhista, tal, mas deixa eu conversar aqui com você, tal, não sei o quê. Aí a situação dele era a seguinte: ele trabalhava numa empresa pequena, uma empresa de 10, 15 funcionários, e o patrão, a patroa, né, um dia que ele estava lá mexendo no computador, tal, ela chegou, aí começou ali a conversar com ele, tal, não sei o quê, e aí, usando as palavras dele, né, aí ela pegou e meteu a mão em mim. Aí, pô, mas meteu a mão como assim? Meteu a mão no meu pinto, palavras dele, expressão dele, me desculpem, tá? Aí eu olhei assim, né? Enfim, é o tipo de situação que, por incrível que pareça, ainda acontece, né, na nossa sociedade. Isso é surreal, a gente acreditar que isso aconteça. Né? E você presenciar isso é pior ainda. Eu não estou aqui querendo equiparar, obviamente, um assédio sexual a crimes mais graves sexuais. Né? Mas, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, e dentro do tema, e dentro do tempo que já está limitado, eu não acho que seja corretamente punido. Né?
né? Eu acho que esse tipo específico, ou esse tipo de situação específica, aí pode ser tanto esse como alguns outros tipos relacionados a esse mesmo tipo de situação, eu acho que mereceria uma pena um pouco maior. É raro eu dizer isso, é raríssimo eu dizer isso, mas eu acho que nesse tipo de situação mereceria uma punição um pouco maior, que pelo menos leve a discussão ao judiciário, né? E não morra ali na fase pré-processual, como na maioria dos casos morre hoje. Né? E o senhor, doutor Mário Caron, o que o senhor acha? Eu fico vendo aqui, eu estava vendo o tipo penal, eu até vou pedir ajuda do doutor Délio, porque eu leio aqui, ó, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico. Né? Então, o assédio tem bem essa característica Sim. do... E ao contrário, não é esse tipo penal. Que é até desnecessário, eu acho. Né? Né? Exigir essa hierarquia. Né? Quer dizer, você depende da hierarquia. Se você for igual a pessoa na empresa, não tem assédio. Claro. Entendeu? Então, se eu sou igual, eu sou gerente de contas. A colega é gerente de contas também. Então não vai ter? É isso? Tipo, desculpe se eu estou falando besteira assim, mas a minha preocupação é essa. Veja aqui o absurdo da questão, pelo menos do meu entender. Condição Porque quando a gente vê o superior assédio hierárquico sexual, ou ascendência. Né? superior hierárquico ou ascendência. Então, quer dizer, o inverso não tem. Entre colegas da O mesma sala horizontal não não existe. tem, como nós tínhamos já no assédio moral, Sim. na questão da indenização. Então, quer dizer, vejo uma situação assim que foge, porque que está ligado ao trabalho, esse tipo aqui pode ser muito ligado ao trabalho mesmo, uma relação de trabalho, e foge talvez às outras. Mas me preocupa essa visão aqui. Porque já no assédio moral, que não tem, salvo engano, tipo, nós já admitimos várias formas, horizontal e tal. E que precisaria ser tipificado, o doutor Erlan falaria com muito mais propriedade. Então eu vejo isso, já vejo nesse dispositivo uma questão aqui que confesso que vi agora, quando o senhor estava falando sobre essa, eu não consegui entender na minha situação de leigo de direito penal. Porque no direito do trabalho, o que nós aplicamos o assédio, né? Reconhecemos o assédio sexual como fruto de um dano moral e indenização correspondente e a comunicação a quem tem direito para entrar com a ação. Só isso. Se tivesse eu a competência criminal, com toda certeza, essa visão seria muito mais estruturada e muito melhor analisada dentro da peculiaridade dessa relação de trabalho. Eu já vejo isso, pelo menos, para não gastar o tempo do doutor Erlan, eu vou ficar quietinho, não tomar bronca. Vamos lá, então. Doutor Erlan, o que o senhor acha? Na classe econômica vindo de Madrid, eu pensava, o homicídio, doutor Délio, é um crime evitável? Evitável. Olha aí. O homicídio tanto é que ele é julgado pelo júri, né? É aquele crime que antigamente, pelo menos, era aquela coisa da paixão, né? Hoje é mais relacionado a tráfico, enfim, né? Mas é É evitável? evitável. É evitável? Então eu com alguma medida protetiva consigo não ser morto? Eu estou perguntando isso porque estou falando sério, no avião eu vinha pensando nessas coisas, porque eu não dormia. O assédio moral é evitável? Eu ousaria dizer que em todos os nossos ambientes de trabalho existe assédio moral. Na procuradoria, no poder judiciário, dentro do tribunal, em muitos escritórios de advocacia, recebemos denúncias, assédio moral, está por aí. Por que esse maldito legislador apenas fala de sexual? O assédio moral mata a pessoa do assediado, mata, destrói. E como é que nós combatemos hoje penalmente o assédio moral? No máximo, ameaça, constrangimento ilegal, ameaça, crimes contra a honra, talvez. talvez. Como é que a gente Não combate mais que penalmente? Desculpa, Não mais que isso. não mais que isso. A Previdência Social não considera o assédio moral para efeito de doença ocupacional ainda que talvez no processo, na prova, a gente consiga dizer, pelo amor de Deus, está aqui, mas ainda não há reconhecimento pela Previdência Social. Partindo do pressuposto dessa centralidade do trabalho na Constituição Federal, do valor social do trabalho, será que o legislador penal não poderia reconhecer a gravidade dessa conduta e tipificá-la? Nós estamos aqui entre colegas, então falamos aqui abertamente o que quisermos, né? Eu pensava hoje, entre
tipificar o trabalho infantil, não me batam, e o assédio moral, eu tipificaria o assédio moral. O trabalho infantil, o dia que esse país for decentemente justo, vai acabar. Anteontem eu jantava com um juiz do Tribunal Constitucional Espanhol, que foi meu professor, e ele me dizia: aqui nós não temos trabalho infantil na Espanha. Por que será que não tem? Eles são melhores do que nós? Não. Há uma justiça social mais equalizada, mais estabelecida. Então, o trabalho infantil, eu creio que um dia nós veremos ainda isso, Mário. Eu quero crer nisso. Vamos deixar de ter trabalho infantil. Agora, o assédio moral, nós temos psicopatas dentro do nosso ambiente de trabalho, que não adianta, você pune, abre um PAD, ou não sei o quê, inquérito. Eu acho que é um ilícito inevitável. Nesse sentido, eu acho que a atuação, eu acho que o direito do trabalho e o direito civil não são capazes de coibir a altura, a gravidade desse ilícito. O assédio moral mata. Se alguém aqui já foi assediado, sabe. Você quer morrer. Você não quer entrar num ambiente de trabalho nunca mais. Verdade. Eu já atendi na procuradoria pessoas que choram, que tremem, que falam: pelo amor de Deus, me ajuda. Doutor Camargo, que alegria ver o ex-procurador-geral do trabalho aqui, grande amigo, advogado. Deve estar rouco, o Flamengo ganhou ontem, está em primeiro. Mas ele falou que vai virar vascaíno, acabou o tempo, pelo amor de Deus. Acabou o tempo. Estão dizendo que acabou. Aqui vamos fazer o seguinte. O doutor Juliano falou que o prazo para sustentação oral é 15 minutos. Você me deu 10, me dê mais 5 para fazer a última pergunta, tá bom? Para não fugir vou fazer a última pergunta, que é uma pergunta com 2 minutos de resposta, uma pergunta bem objetiva, começando pelo doutor Mário Caron. A roda girou, né? O crime de falso testemunho, os juízes podem decretar a prisão em flagrante da testemunha ali no momento da audiência? O que o senhor acha? Eu acredito que não. É aquele negócio da vingança. Eu quero prender mais pela vingança, porque eu está mentindo e está me atrasando a audiência, eu quero ir para casa. Eu vejo isso. Não é não. Você tem que chegar... Primeiro, eu acho que desculpa se eu estou errado. Só depois... Eu me lembro de um caso, é só depois. Se aquilo influenciar na minha decisão, aquele depoimento mentiroso, aí é configurado o tipo penal. O crime. Então, o crime, eu não posso prender antes. E mais, sem nenhum contraditório, estabelecer prisão. Eu não vejo condições. Eu me lembro uma única vez, eu mandei um ofício para o Ministério Público dizendo que uma testemunha mentiu. Mas eu me disse para quê? Para que entrasse e fizesse o contraditório, denunciasse ou não. Isso não era problema meu. Aí o procurador me respondeu. Eu fiquei bravo. O procurador me respondeu, não era trabalho não, me respondeu, dizendo o seguinte, que era crime impossível, porque eu falei na sentença isso, eu não me baseei na testemunha mentirosa para deferir ou indeferir o pedido. Aí eu falei assim, aí eu mandei um ofício para ele mal criado, eu falei assim, como eu não entendo direito penal, então, eu falei assim, se eu tivesse deferido alguma parcela com base numa testemunha mentirosa, quem deveria ser preso é eu. Porque eu acho que tem que apurar o crime, é outra coisa. Então, eu acho que não. Eu acho que o juiz não pode prender, não tem flagrante, na minha opinião, depende desse complemento, que é lá a sentença que estabelece e com todo direito ao contraditório. E é um crime que comporta a retratação, né? O que o senhor acha, doutor? Gente, eu acompanho o relator, não estou mais aqui, acompanho totalmente, integralmente. Aproveito meus 30 segundos de glória para agradecer mais uma vez o convite, para confessar a minha alegria de estar com os senhores e o meu reconhecimento pela atuação dos advogados trabalhistas. Oxalá algum dia eu possa ser advogado trabalhista, oxalá algum dia eu possa ter a competência que os senhores têm. Estou tentando no Ministério Público, né, João? Tentar aprender alguma coisa para onde estar também com os senhores. Reconheço, então, o trabalho dos senhores e agradeço o convite, estar aqui ao lado de vocês, André, Délio, Mário. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos.
Doutor Délio, Eu o que também que o com o senhor... relator. Mas o que é isso? Todo mundo Só com vou relator. somar um argumento. Imagina, a única hipótese que eu veria para conseguir se prender em flagrante um falso testemunho é se o sujeito confessasse ali na hora. Mas se ele confessa, ele está se retratando, extingue a punibilidade. Então, pronto. Muito bom. Obrigado, gente. Boa tarde. Pessoal, a todo mundo. já foi caçado nossa Não, fala. não vai não, agora eu vou falar. Ah, então fala. Todo mundo agradeceu, eu também agradeço. Agradeça. Eu queria agradecer o convite, sim, e dizer uma coisa que eu falo que tem o juiz muitas vezes não gosta do que eu falo, não. Quem constrói o direito, quem constrói, impulsiona o direito, é o advogado, é o Ministério Público. O juiz escolhe teses e defende, tem teses também. Mas, por favor, não percam essa ideologia de avançar no direito, principalmente no nosso direito social. Não tenham medo de, agora com essa famigerada lei, fugirem desses impedimentos aí. Continuem construindo o direito. Se hoje nós estamos falando em dano moral, assédio moral, isso não saiu do judiciário. Isso saiu do Ministério Público e da pena de cada advogado que construiu essa tese. Então, não percam isso, por favor. Muito bom. Muito boa a colocação. Gostaria imensamente de agradecer ao doutor Mário, doutor Erlan, doutor Délio, pelo tempo despendido e pelas valorosas palavras aqui neste evento. É com você a palavra, doutora Elise. Agradeço os 4, excelente painel. Realmente o nosso tempo é curto para as indagações. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Mário, doutor André, doutor Délio, doutor Erlan. Eu peço até a gentileza do doutor Erlan ficar, porque a gente quer fazer uma homenagem agora. Peço ao doutor João Pedro para se aproximar, por favor, para fazer a entrega, junto com o doutor Erlan, né, ao nosso querido colega agora, doutor Camargo. Aê! Né? Tá vendo? Por favor, gostaria que se fizesse presente. Sim, Camargo, você. Desça ou subo? Ele sobe? Ele sobe. Sim, claro, por favor. Quero cumprimentar aqui. Vai lá. Brilhante. Nada como a gente ter umas lições dos penalistas. Parabéns, Délio. Boa, viu? Tudo bem? Oi, parabéns. Não sei nem o que é homenagem. Vai lá. Parabéns. Do lado. Rapaz, não está dando tempo nem de recuperar a voz. E aí, Lida? Tudo bem, meu irmão? Tudo bom? Muito bom, o senhor sempre, né? Maravilhoso. Obrigada, viu? Você, né, André? Então, por favor, façam as homenagens. Vai, João. Mas como a gente naturalmente não faz homenagem, né, Em vida? a pessoas vivas, né? O doutor Camargo aposentou e hoje ele já está mais novo advogado. Então, como o Ministério Público, ele... Né? Aqui jaz um procurador, né? Então, aqui, nós vamos homenagear aqui o doutor Camargo e peço ao que doutor legal. Erlan que faça a leitura. Da placa. Associação dos Advogados Trabalhistas do DF. Tem aqui, João, tem aqui. Homenagem ao excelentíssimo doutor Luiz Antônio Camargo de Melo, pelos relevantes serviços prestados ao Judiciário, em especial à Advocacia Trabalhista, Brasília, data de hoje, Carlúcio Campos Rodrigues Coelho, presidente da TTDF. Muito bem. Ó, a gente às vezes fala que está surpreso, né? Mas eu estou efetivamente surpreso. O João pediu que viesse aqui para participar, porque ele ia participar. Falou, o Erlan vai falar de tarde. Nós fomos fazer um workshop hoje de manhã para uma confederação de trabalhadores lá em Lusiânia. Fomos bem cedo, voltamos para vir aqui para participar do evento. E era tudo quanto eu sabia que ia acontecer. Eu estou emocionado e muito agradecido. Tomara que a gente continue contribuindo, né? Como nesses quase 30 anos de Ministério Público do Trabalho, quase 5 de advocacia trabalhista no Rio de Janeiro, antes do Ministério Público, e agora de volta à advocacia trabalhista sindical, com um orgulho muito grande e com muita vontade de continuar combatendo o bom combate. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Já mais um novo associado aqui. Ó, Associado aí, ó.